Olá, vamos dar uma olhada em como que uma falta de conhecimento básico de estruturas pode fazer com que uma estrutura falhe drasticamente. Essa situação foi postada no grupo do WhatsApp Engenheiro Estrutural, certo? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma obra, certo? Que o cliente olhou para a obra e pensou assim, olha, não dá, o arquiteto pode ter sido qualquer um dos dois, tá? Mas eles falaram o seguinte, ó, não dá, e aqui à frente é a garagem, e na garagem não dá, não pode ter um pilar bem na frente da garagem, tem que tirar esse pilar, certo? E o engenheiro pensou, bom, é muito simples, eu tiro esse pilar, dá para reduzir tranquilamente essa estrutura, o que realmente tem como trabalhar sem esse pilar aqui. Mas o que ele pensou? Ele pensou de uma maneira totalmente errada. Por que uma maneira totalmente errada? Basicamente, antes de eu falar por quê, eu vou mostrar isso aqui, ó, edição de pilares, tá? Eu vou mostrar a armadura de cada pilar. Esse primeiro pilar aqui está com 4 barras de 10. É um pilar perfeitamente normal, né? O segundo pilar tem 4 barras de 10 mais 2, 6 barras de 10. Um pouquinho mais de aço, mas é normal, tá? O terceiro pilar está com 4 barras de 10 novamente, normal, certo? O quarto pilar está com 8 barras de 10, tá? Ele está um pouquinho mais carregado, mas ainda assim não é nada absurdo, certo? E o último pilar está com uma armadura superior maior e menor, 6, 10 inferior e 6, 12.5 superior. Por quê? Basicamente isso aqui é aquele exemplo que eu já falo no meu vídeo de maior AS no último andar, né? É o mesmo efeito que está acontecendo aqui, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, o engenheiro que planejou a mudança de estrutura pensou, é muito fácil resolver isso. Ele tira esse pilar aqui, certo? E coloca uma diagonal, certo? Muito fácil, coloca uma diagonal aqui, certo? Coloca uma mão francesa aqui, certo? Mão francesa aqui de 5,83 m, certo? E pronto, resiste os esforços, pronto, tá? A carga que está aqui vai ser mandada para cá e pronto, tá? E essa solução é uma solução horrível, tá? É uma solução horrível, inclusive na discussão eu até falo o motivo, né? Mas basicamente a questão que eu tinha na discussão foi a seguinte, ó. O que eu falei? Bom, isso aí está gerando efeito de segunda ordem na estrutura, tá? Está gerando efeito de segunda ordem, por quê? Por quê? A pessoa perguntou, por quê? Bom, porque a diagonal gera cargas horizontais, certo? Isso aqui não é uma questão especial, tá? Isso aqui é mecanismo de treliça, tá? Se você já fez engenharia, tá? Isso aí é um grupo de engenheiros, tá? Mas qualquer engenheiro que fez engenharia vai ter uma matéria sobre estruturas onde ele vai aprender a calcular uma treliça, certo? E isso aqui é um mecanismo de treliça, a gente tem uma diagonal aqui, um mecanismo de treliça, certo? Isso aqui é coisa básica de engenharia, certo? Eu falei, ó, vai gerar cargas horizontais, tá? O que acontece quando gera uma carga horizontal numa estrutura? Basicamente ela deforma, certo? Sempre que você gera uma carga horizontal numa estrutura, ela deforma, tá? Porque toda estrutura deforma com cargas. E quando ela deforma na horizontal, e ela é uma estrutura com cargas gravitacionais consideráveis, ela vai ter efeitos de segunda ordem, certo? Na verdade, ela sempre vai ter, mas se ela tiver cargas gravitacionais consideráveis, vai ser um problema esses efeitos de segunda ordem, né? Porque se não for problema, não, tudo bem, né? Um galpão gera cargas horizontais, sem problema, ele não tem peso considerável, tá? Mas um sobrado tem, certo? E eu falei, isso aqui é mais coragem do que engenharia, certo? Daí, perguntou, então, a solução. Bom, a solução é simples, né? Não reduzir a seção no final do balanço, certo? Isso aqui é um exemplo de balanço descontínuo. Por quê? Bom, basicamente, o que é balanço descontínuo? Balanço descontínuo é o seguinte, onde que eu tenho maior momento de fator no balanço? Inclusive, tem um vídeo sobre isso, mas é no primeiro apoio. Então, eu tenho um balanço aqui, certo? Vai ter um momento de fator negativo considerável e acabou a estrutura. Bem no apoio, acabou a sessão, mudou a sessão, certo? Então, isso aqui é uma mudança de sessão drástica, né? Consegue ver aqui claramente a estrutura aqui, ó, que é uma mudança de sessão considerável aqui, certo? Aqui eu tenho 1540, 1540, 1540, aqui tem 1540, 1540, então mudança de sessão considerável nisso aqui, certo? E outra sessão, eu falei, ó, basicamente, exemplo descontínuo, né? Só fazer o somatório de forças nos nós que você vai ver o problema, né, da carga horizontal, certo? Aqui é fácil, eu vou fazer o somatório de forças nesse nó e nesse nó e eu vou ver um cálculo básico que vai me mostrar claramente que eu tenho um problema considerável nessa estrutura, certo? E aí, resposta básica, né? Isso aqui, duas respostas básicas que eu vejo que é uma falta de conhecimento teórico, tá? Desculpa falar isso para os meus inscritos, mas isso aqui é um falta de conhecimento básico teórico, ó. Só analisando em um software para saber. O que não é verdade, isso aqui, é o que eu falei, é mecanismo de treliça, tá? Para calcular somatório força em x, somatório força em y, a gente não precisa de um software, a gente só precisa de uma calculadora e olhe lá, tá? No caso, tem métodos que nem calculador precisa. Tá? E claro, essa resposta aqui, que é uma resposta bem clara, né? Eu não entendi, mas eu não quero precisar perguntar o que é, me explique de outra maneira, certo? Bom,
Qual que é o problema aqui? Bom, o primeiro problema é óbvio, vai gerar uns pilares superdimensionados, supercarregados aqui, ó, tá? E tem os pilares aqui, ó. Esse pilar aqui, a gente viu que ele estava com 4 barras de 10. Ele está com 6 barras de 16, certo? Segundo pilar, ele estava com 6 barras de 10, né? Ele foi para 8 barras de 16 e esse pilar com 8 barras de 16 está falhando, certo? Terceiro pilar estava com 8 barras de 10, foi para 8 barras de 16 e esse pilar com 8 barras de 16 está falhando, certo? E esse quarto pilar, ele estava com barras de 12.5, agora foi para 8 barras de 16, tudo falhando. Então, eu tenho vários pilares com barras de 16 milímetros falhando, certo? É um problema grave, né? Meu Deus do céu. O que aconteceu nessa estrutura para dar tanto aço assim? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, ó, cálculo, esforços, certo? Mecanismo de treliça, certo? Eu tenho uma carga na diagonal dessa peça, né? Eu quero que essa peça resista 16,1 toneladas, certo? Isso aqui vai basicamente o que acontecer. Se isso aqui gera uma carga na diagonal, tem uma carga para baixo, gera uma carga na diagonal, vai tracionar essa peça, certo? Então, eu tenho uma tração de 12 toneladas, né, nessa viga, certo? Então, primeira coisa, eu tenho uma viga com 12 toneladas de tração, certo? Quando você tem uma viga com 12,9 toneladas de tração, significa o quê? Basicamente, calculadora, certo? Significa que essa peça aqui vai precisar de uma área de aço adicional, 2,923, dividido por 5, multiplicado por 1,15, multiplicado pelo coeficiente de segurança de 1,4, só para resistir a essa tração global, essa viga necessita adicional 4 centímetros quadrados, certo? Significa o quê? Significa que nessa viga eu teria que colocar 2 barras de 16 milímetros de armadura de pele, certo? Ou poderia alternativamente colocar 5 barras dessas adicionais, certo? Mas uma armadura bem considerável nessa viga, tá? E qual é o problema? Bom, ela tem 12 toneladas. O que acontece aqui, ó? Descarrega 1 tonelada, tá? E o que acontece aqui? Descarrega, essa viga aqui, ó, descarrega mais 5 toneladas. E aqui descarrega outras toneladas. Então, o que está acontecendo aqui? Está descarregando as toneladas de carga lateral na nossa peça, certo? Isso aqui tudo é tração, certo? Agora dá uma olhada do outro lado. Aqui está ok, certo? Aqui, toda essa compressão, aqui, isso aqui é equivalente, certo? Eu tenho uma carga aqui de 10 toneladas na compressão. Então, essa viga aqui está comprimida com 10 toneladas. E essa viga aqui está comprimida com 6 toneladas. E essa viga aqui está comprimida com 2 toneladas, certo? Então, basicamente, o que está acontecendo? Eu tenho o topo alongando e a base comprimindo. Então, minha estrutura basicamente fazendo isso aqui, ó. Ela está tombando, certo? E o erro aqui, o que vai acontecer? Os pilares não têm uma cortante considerável, certo? Eu posso ver aqui a cortante nos pilares, eu posso ver esse pilar que está com cortante de 2 toneladas, desculpa, eu quero olhar no axial, eu quero olhar agora a cortante nos pilares, tá? Olhando aqui só esse pilar aqui, por exemplo, ó, eu vejo uma cortante de 2 toneladas nesse pilar, eu vejo uma cortante de 4 toneladas nesse pilar, eu vejo uma cortante de 4 toneladas nesse pilar, e eu vejo uma cortante de 1,5 toneladas nesse pilar. Tá? Uma estrutura que eu tenho vários pilares sofrendo uma cortante de 4 toneladas não é estável, certo? Ela está deformando. E é isso que vai acontecer. Tá? Olha o efeito secundário dessa estrutura aqui. Tá? Essa estrutura tem uma deformação assim, ó, tá? Ela está simplesmente caindo para o lado, como eu falei, certo? Por que está acontecendo isso? Basicamente porque se toda essa viga está tracionada, ela está alongando, ela está puxando todos os pilares para cá, e se essa viga está comprimida, ela está empurrando eles de volta, então ela torce, certo? E o que vai acontecer aqui? Bom, se a estrutura aqui está deformando, certo? Esse pilar, por exemplo, deslocou 2 centímetros do eixo, certo? Então, 2 centímetros do eixo. Se esse pilar está pegando uma carga, nesse caso, certo? Esse pilar está pegando uma carga de cortante aqui, ó, de 1,7 toneladas, é uma carga pequena, beleza. Está cortando de 1,7 toneladas, significa o quê? Que ele está sofrendo muito ator de 1,7 vezes 0,02, ele está sofrendo aproximadamente aí 3,4 toneladas por centímetro só por causa disso. Ok, é um caso pequeno, certo? Mas todos os pilares estão com deformação aí de 2 centímetros, certo? O pilar central que tem 10 toneladas, ao invés de 3,4 toneladas por centímetro, está com 20 toneladas por centímetro. Esse pilar aqui está com menos, é um pilar menos carregado. E esse pilar aqui com 13,8, ele está com 28 toneladas por centímetro de momento ator adicional só por causa do efeito de segunda ordem. Se for calcular de novo, vai piorar mais ainda, certo? E isso aqui é questão básica, redução de seção. Tá? Quando eu falei redução de seção, você provavelmente pode ter pensado, mas não reduziu seção. Porque é tudo 15 por 40? Reduziu, porque aqui eu tenho 3 barras, eu tenho uma barra aqui, uma barra aqui, uma barra aqui, e aqui eu tenho só 2, certo? Qual que é a solução para isso? Primeira solução que eu tenho que analisar, certo? A primeira coisa é, eu tenho uma diagonal, certo? Eu tenho uma diagonal, e eu posso fazer uma diagonal comprimida, ou eu posso fazer uma diagonal tracionada, certo? Agora eu quero que você pense assim, você como engenheiro. Uma peça de concreto armado resiste mais na compressão ou na tração? Pensa bem. Muitos engenheiros vão falar,
uma peça de concreto armado resiste mais à compressão, obviamente, certo? E o que acontece aqui? Basicamente, eu tenho uma peça, certo? Que é uma peça comprimida, certo? Com uma carga axial de 16,55 toneladas, certo? Então, lembre disso, você tem uma peça comprimida com 16,55 toneladas, certo? E essa peça tem um comprimento de 5,83 metros, certo? Ela vai ficar escondida, ela tem 15 de largura. Ela resiste mais à compressão e à tração. Pensa bem isso. Por quê? Você não precisa, na verdade, pensar e chutar isso aqui. É fácil. Eu tenho uma peça comprimida. Como que se calcula uma peça comprimida? Com um pilar, certo? Então, um pilar de 5,83 metros com 16,55 toneladas, certo? Mesmo com a FCK de 30, certo? Ele vai ter uma área de aço de reforço nessa peça de 18 barras de 12,5. Meu Deus do céu, por que tanto aço? Basicamente, porque essa peça é extremamente esbelta, certo? Eu estou falando de uma barra de 5,83, certo? Estou falando de uma barra com esbeltez de 134, certo? A gente tem que lembrar que o concreto, beleza, esbeltez de 50, um pilar curto, ok, ele resiste muito bem à compressão. Esbeltez de 70, medida muito esbelta, ok, ele tem uma resistência à compressão, certo? Esbeltez de 90 já começa a complicar, e passou de 90 é muito complicado isso aqui, certo? Então, essa peça aqui, ela não tem uma resistência citada na compressão. Pensa, ela necessita de 18 barras, 12,5, nem tem espaço para colocar tanto aço, tem que aumentar isso aqui de, sei lá, uma barra de 20 milímetros, e ainda assim vai precisar 8 barras de 20 milímetros para resistir uma carga de 16 toneladas, certo? Tá, mas se não é compressão, onde que é tração? Concreto não resiste tração. E aí está. Concreto não resiste tração. Concreto armado resiste tração, certo? E a gente vai armar essa peça de qualquer maneira, porque ela tem uma flambagem enorme, certo? Como que a gente elimina uma flambagem de uma peça? Traciona ela, certo? Então, se a gente tivesse uma carga de 16 toneladas na tração, o que aconteceria? Bom, o cálculo de uma peça na tração é muito fácil. Eu só preciso de aço suficiente para resistir a essa tração, certo? Tá, controlar a absorção e tudo mais pode ser necessário. Vou colocar talvez um pouquinho mais de aço por causa disso, mas uma peça de tração é só uma peça de tração. Eu tenho 16,55 toneladas, ok? Dividido por 5, multiplicado por 1,15 e colocando um coeficiente de segurança de 1,4, eu precisaria de 5,3 centímetros quadrados, certo? Isso significa que ao invés de colocar 8 barras de 20 milímetros, eu poderia colocar talvez barras de 10, certo? Dividido por 10 vezes 10 vezes π dividido por 400, ao invés de ter 8 barras de 20 milímetros, eu teria 8 barras de 10 milímetros com folga, certo? Então, é uma diferença drástica na estrutura. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, quando a gente fala de peças longas, tá? Isso é conceito teórico básico, que a gente deveria sair da faculdade sabendo, ela vai ter uma resistência à tração muito maior que a compressão, certo? Porque ele está armado e o aço resiste a uma tração gigante, certo? E o concreto esbelto e passou de esbeltez de 70, e principalmente passou de 100, ele não tem uma resistência à compressão considerável, tá? Ele tem uma resistência à compressão fraca, porque ele vai flambar, certo? Qual que seria a solução nesse caso? Bom, o primeiro caso, a solução é o seguinte, fazer isso aqui, ó, tá? Faz isso aqui na estrutura, certo? O que vai acontecer? Cálculo, esforços, agora eu vou ter uma carga de tração até um pouquinho maior, 18,9 toneladas, certo? Mas eu tenho que ter folga, eu vou colocar 8 barras de 10 e eu calculei 6,78. Então, ok, já é uma tração um pouquinho maior. Então, esse é o problema isso aqui, certo? Agora, como que está deformado? Porque lá do outro lado, certo? Aqui do outro lado, eu estou com uma deformada da estrutura aqui, ó, seguinte, ó, deformada de 38 milímetros aqui, e mesmo os pilares estão deformando 20 milímetros, tá? Com essa solução aqui, ó, meu pilar deformou 3,6 milímetros, então, muito melhor, muito menos, né? Aqui é uma solução aceitável, deformou 3 milímetros, é um efeito de segunda ordem que ainda tem, mas é muito melhor. Tá? E aí tem uma peça tracionada, sem problemas. Mas qual foi a solução aqui? Basicamente, a solução foi não traciona os pilares, não traciona a viga, não gera cortante nos pilares, certo? Lembra que a gente estava com os pilares com cortante? Ok, vamos lá, é o cortante agora nesses pilares, certo? Cortante nesse pilar aqui, ó, está na ordem de 0,6, é uma cortante aceitável. E esse pilar aqui do lado? Esse pilar aqui está com uma cortante de 0,8, é uma cortante bem mais aceitável, certo? E aqui da outra ponta, ó, aqui tem uma cortante de 0,5 e aqui eu tenho uma cortante de 0,3, aceitável. Barra edição de pilares. O que eu tenho aqui desse pilar? Bom, esse pilar que estava para o outro lado lá, ele estava com 6 barras de 16, aqui ele está com 4 barras de 10, aceitável. Esse pilar aqui, que estava com 8 barras de 16, ele está com 4 barras de 10, aceitável. Esse pilar aqui, que estava com 8 de 16, foi para 8 barras de 12,5, ele está bem carregado. Isso aqui é compressão absurda, né? Então, ok, menos aço e está passando, certo? O quarto pilar, ok, ele está com 8 barras de 16, mas está passando,
Por que está acontecendo isso? Basicamente porque está muito carregado, tá? Mas ele está resistindo, certo? Então, aqui eu tenho uma solução aceitável. O que aconteceu aqui? Eu não reduzi a seção, certo? O que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz uma treliça, certo? O que está acontecendo aqui? Agora os esforços são bem diferentes, certo? Eu tenho uma treliça que não descarrega nos pilares, certo? Porque aqui eu tinha o quê? Eu tinha uma treliça, certo? Que tracionava essa viga e essa viga não tinha o que fazer com essa tração. Ela não tinha para onde descarregar essa tração. Essa tração tem que virar cortando os pilares. Já nesse outro caso, eu tenho uma tração nessa viga aqui, beleza, continuo com a tração, certo? Essa tração é transmitida aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma estrutura estática. Tá, então o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ter uma reação aqui para cima, a cortante vai ser nula nessa região, né? Se for pensar que isso aqui é uma mega treliça, certo? E aqui eu vou ter outra cortante. Beleza, aqui é uma situação aceitável. Tá? O que vai acontecer aqui? Basicamente, o que eu vou ter agora, cálculo, esforços, eu vou ler a carga axial dessas peças. Tá? Então, essa peça aqui, beleza, ela vai ter uma carga axial. Então, eu vou ter que armar essa região para uma carga axial de tração, certo? E essas vigas aqui, ó, elas vão ter uma compressão considerável. Só que é uma compressão contínua, elas não estão descarregando nos pilares isso, certo? E, consequentemente, quando chega aqui, ó, já volta para um valor mínimo, certo? E essa peça aqui está tracionada, essa peça aqui está tracionada. Tudo peças tracionadas, que a gente só arma para resistir à tração, que é 18 toneladas aqui, 18 toneladas aqui. Ah, tem 5 kg de diferença. Pode ter uma pequena diferença, né, que é absorvido pelo pilar, mas uma diferença mínima em relação ao que a gente tinha do outro lado, certo? E agora, se a gente tem uma estrutura que não vai ter uma área de aço gigante, certo? A gente tem uma estrutura que vai resistir os esforços tranquilamente, certo? E é uma estrutura que é estática, certo? Isso aqui é uma estrutura hipoestática, certo? É uma estrutura que viola balanço descontínuo, que é o vídeo, eu tenho vídeos falando sobre, certo? É uma estrutura que gera efeitos de segunda ordem gigantes, certo? Na ordem de 20 milímetros, é muito grande, certo? E é uma estrutura que vai solicitar todos os pilares da obra, porque isso aqui eu estou mostrando uma face, certo? Mas se eu tivesse 3D, todos os pilares da obra seriam solicitados, certo? E o que aconteceria? Muitos diriam, ah, está solicitado, vou aumentar a seção, aumentar a seção, aumentar a seção, certo? E conforme vai aumentando a seção dos pilares, ok, vai reduzir o esforço, mas quanto de concreto, quanto de aço não vai gastar para isso, certo? E ainda assim, é tudo para salvar uma concepção ruim, certo? Então, se você, por algum motivo, for trabalhar com peças diagonais, você tem que pensar como que essas cargas horizontais, oriundas de uma estrutura que ela tem diagonais, resistem. Tá? Porque uma treliça, é isso que acontece, ela gera cargas horizontais, certo? Aqui eu tenho uma treliça que funciona bem. E outra questão que eu tenho também, cálculo, reações, certo? Vamos dar uma olhada em como estão as reações dessa estrutura, certo? Esse pilar aqui, por exemplo, ele tem uma carga horizontal de 1 tonelada. E esse pilar, menos 7. E esse pilar aqui, ó, menos 5. E esse pilar aqui tem 0,2. Ok, então tem pilares aí com cargas horizontais de até 1 tonelada, cargas consideráveis, certo? Já nesse caso aqui, ó, 0,067, 0,239, menos que a metade. Aqui eu tenho 0,317, menos que a metade, e aqui eu tenho 0,488. Então, todos os casos aqui, só por causa da diagonal, reduziu para menos da metade. E se aumentasse a diagonal, reduziria para menos ainda, certo? Agora, a outra situação mais importante ainda. Esse pilar aqui, ó, está com 38 toneladas. Por quê? Porque ele está fazendo parte de um balanço descontínuo, certo? Esse pilar aqui está com 9 toneladas, certo? 38, 9, 24. Certo? Então, diferenças consideráveis. O que vai acontecer aqui? Ó, nesse caso, onde tinha 38, está com 32. E aqui tem 24. Por quê? Porque o mecanismo de treliça permite distribuir melhor essas cargas. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 7. Esses pilares aqui estão com... Inclusive, a solicitação aqui, ó, é basicamente linear, né? Grande, média, pequena, bem pequena. Certo? Já aqui eu tenho o quê? Eu tenho grande, pequena, grande, pequena. E isso aqui é muito pior para recalque diferencial, certo? Porque quando tem estrutura deformando assim é uma coisa, agora quando ela está assim é muito pior, certo? Quando ela está assim, é muito complicado a estrutura resistir assim, certo? Então, essa estrutura aqui também tem essa vantagem que ela distribui melhor as cargas, certo? Então, quando você for pensar no mecanismo diferenciado, analise muito bem a situação, certo? Isso aqui, tá? Então, aqui nesse caso, inclusive, ficou com 9 toneladas. Beleza, ainda está positivo. Mas isso aqui era muito fácil de ter gerado uma carga negativa, certo? Seria possível ter gerado uma carga negativa de estrutura, certo? Não sei, o modelo real, nem estou modelando, estou modelando uma teoria dele, certo? Mas o modelo poderia acontecer de que, dependendo do modelo, gerou realmente uma tração dos pilares,
certo? E se tivesse a anotação dos pilares, seria recalques mais diferenciais ainda, problemas maiores na estrutura, certo? Porque isso aqui a longo prazo vai gerar patologias. Não só o recalque diferencial vai gerar patologias, mas esses efeitos de segunda ordem vão gerar patologias, tá? Por quê? Basicamente, o efeito de segunda ordem tem que levar também a situação, ó. Isso aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui, ó, ela tem uma deformada de 20 milímetros, beleza? Ah, é 20 milímetros, ok, vai deformar 2 centímetros para o lado. Não, ele vai deformar 2 centímetros para o lado. Quando deformou 2 centímetros para o lado, a estrutura mudou, certo? Quando você deixa de deformar 2 centímetros para o lado, a estrutura muda o comportamento dela. Com certeza ela muda, né? Porque ela deformou. Consequentemente, depois de ela deformar 2 centímetros, ela vai ter todos os pilares tortos, certo? E o que acontece? Isso aqui é só ver o desenho do Chaves, né? A gente vê o Chaves equilibrando a vassoura. Quando ele está com a vassoura vertical, funciona. O que acontece quando a vassoura começa a cair? Não tem santo que segura, tá? Então, a mesma coisa. Quando tem isso aqui, esse é o efeito de segunda ordem. A estrutura começou a cair e ela vai querer continuar caindo, certo? Então, esses 20 milímetros vão se tornar 25, que vai se tornar 26, se tornar 27, se tornar 28, certo? E vai desequilibrando até um ponto que ou a estrutura tem a suficiente para resistir todas essas deformações aí e aguentar, ou ela cai, certo? E, dependendo da concepção aí, com pilares falhando, mesmo pilares com 8 bases de 6 falhando, provavelmente o que ela vai fazer é cair, tá? Então, basicamente seria isso. Cuidado em modelagens, cuidado quando a coragem é maior que a engenharia e até a próxima.